bem-vindos ao nosso canal. Hoje vamos falar sobre algo bem interessante, números em língua de sinais. Para a gente dar início, vamos começar aqui falando sobre os números em duas classes, as classes cardinais e ordinais. Bom, o que é um número cardinal, para a gente lembrar aqui primeiro em português, né? O número cardinal são os números que a gente conhece como 1, 2, 3, 4, 5, até um número infinito, né? E os ordinais, eles denotam ordem, assim como o nome sugere. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto e assim sucessivamente. Em língua de sinais, como é que a gente faz esses números? É bem simples. Número 1, um ordinal, um cardinal na verdade. 1, faz um joinha, ou mesmo que legal, ou mesmo que like também, que eu vou pedir que você, por favor, deixe aí no vídeo. 2, é só apontar para o colega do lado, mas sem machucar ninguém. O 3, você vai fazer assim também, apontando para a sua direção, para o seu lado. Não pode fazer assim, gente. 3 é assim. 4, você faz nessa posição. Seu 5, vamos iniciar aqui com a configuração de mão primária. A gente vai baixar esses dedos aqui. Meio que fica o desenho de apenas 2 dedos. Lembrando que o seu polegar ele tem que encostar aqui, no seu dedo. Essa posição aqui a gente forma um 5. E o 6, como que é? Bem simples. 6. Realmente parece o número 6, né? Que a gente usa na nossa escrita. O 7, a gente faz assim. Ou para baixo, ou para o lado, ou para frente. Vai depender de onde você está encontrado no Brasil. Essa aqui é um número que a gente tem muitas variações dele dependendo da região onde a gente está. O 8, a gente fecha a mão com um breve movimento vibratório. Se você estiver em uma sequência de números, por exemplo, números de telefone, e no meio deles você colocar o 8, não precisa vibrar, porque pelo contexto a gente passa a ideia de que ali é um número. Se a gente deixa paradinho, sem mover, é um S. No contexto a gente pega a ideia, vibrando é um 8. O número 9, mesma coisa, mesmo o número 6, com a diferença de que de cabeça para baixo, 9. Algumas pessoas fazem assim, não tem problema, só que aí incomoda um pouquinho aqui a articulação da mão, então colocar assim também não tem problema, pode ficar à vontade. E o 10, como é que a gente faz? Lembra do 1, seu legal, seu joinha? Refaz ele e põe o 0. 1, 0, 10. E o 11? Pode fazer assim, ou 1 e 1, não tem problema. 1, 2, 12, 1, 3, 13 e assim sucessivamente. 2, 0, 20, 2, 1, 21 e assim segue-se todos os números. Quero fazer o sinal de 1000, por exemplo. Para abreviar, a gente pode fazer 1, põe um ponto, 1000. Quero fazer 1 bilhão, por exemplo. Põe um 1 e tira o B aqui do seu queixo. 1 bilhão. 1 bilhão. Ou quero fazer o 100. Pode fazer 1, 0, 0. Também dá para fazer. São números que a gente dificilmente vai usar, né? Mas caso a gente precise usar em alguma circunstância, eles são feitos assim. Falamos agora dos cardinais. E os ordinais? Como é que a gente faz eles? Bem simples. A gente tem duas formas de fazer eles. Uma é fazendo o 1, assim vibrando, para cima e para baixo. O 2 para cima e para baixo também. O 3 para cima e para baixo também. Só que em algumas circunstâncias pode passar uma ideia um pouco errada. Talvez o sujeito não consiga compreender plenamente o que você está falando. Aqui, se você vibrar um pouco errado, eu estou fazendo o segundo, estou fazendo 22. Para tirar essa dúvida, fazemos assim, colocamos uma mão parada e segundo, primeiro, segundo. Agora a gente pode fazer esse aqui, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo,
nono, os mesmos números, apenas com a mão aqui de apoio. Nono e o décimo, a gente vai seguir com o mesmo raciocínio. Algo interessante é que os sinais, eles também têm alguns que são na matemática, por exemplo. Na matemática a gente faz assim, número, a gente faz assim. Quando a gente quiser fazer alguma operação matemática, o sinal de mais, literalmente fazer tipo uma cruz, um X assim no laço, a gente coloca um pouquinho de lado, multiplicação. Sinal de menos é bem simples também assim. E o sinal de igualdade, a gente faz assim, igualdade. O nosso sinal que a gente usa para fazer o sinal de divisão é simples, basta colocarmos a mão assim e apontar para cá, divisando assim, bem simplesinho. Ok, se ficou alguma dúvida, pode deixar aqui embaixo na descrição, colocar a sua pergunta, fique à vontade. E se você também gostaria de aprender, além dos números, como que a gente considerou aqui, também gosta de aprender o alfabeto, o nosso vídeo anterior falamos sobre ele. Ele irá aparecer bem aqui, no final do nosso vídeo. Então, pode deixar, por favor, o seu like, se inscrever aqui no nosso canal e nos vemos no próximo vídeo.